entendeu? assim, muita adrenalina, grandes clubes, não é? Só nesse acertou também, né? Teve um outro jogo aí que, né? Tem uns aí que... Quando eu coloco o coração, gente, não levem muito em consideração, mas quando eu vou só com a razão, aí tem mais credibilidade. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre esse 1-1, porque gerou muita polêmica, reclamação de pênalti pelo lado do Atlético Mineiro. O Denilson já deu opinião aqui, pra ele teria marcado essa penalidade. E o golaço do Rony, uma bicicleta, seria a terceira dele pelo Palmeiras, que foi invalidada de maneira milimétrica. Ai, Chico Garcia, trabalhou bastante esse final de semana, analisando tudo. Sim. Renata, eu bato nessa tecla há algum tempo. Infelizmente, muitos lances que são marcados não têm a mesma transparência do que aquilo que a gente enxerga. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes há a definição, há a marcação, e aí você olha visualmente e fala, mas não tem uma clareza necessária. Eu não consigo entender, de verdade, por que esse gol foi anulado. Tem a linha tracejada e ela dá vermelho. Mas o ângulo da câmera, ele é ridículo, porque ele é perpendicular, não é lateral. Então, quando você não tem uma clareza necessária para dizer, não, realmente o cara está impedido, aí você tem argumentos para anular. Eu estou muito curioso, porque o Wilson Luiz Seneme, o chefe da arbitragem, tem dado entrevistas toda semana para a CBF TV explicando lance a lance. Estou curioso não só por isso, mas pelo áudio do VAR, para entender por que tanta precisão, tanta vontade de anular esse gol. Porque quando você não tem uma imagem clara, a orientação da própria CBF antes do campeonato começar era linhas sobrepostas, mesma linha, se valide o gol. A FIFA quer mais gols. Na dúvida, pro ataque. Tem que ter uma imagem muito clara para dizer que o Rony estava muito impedido para anular esse gol. Enquanto isso não aconteceu, eu não vou me convencer. Agora, Assunção, o Braulio ficou ali esperando, né? A checagem do árbitro de vídeo, ele ficou só aguardando o resultado que veio do VAR. Então, eu tô curiosa para ver esse áudio, concordo com o Chico, qual é essa comunicação, se teve alguma justificativa ou simplesmente falaram, traçamos as linhas e o gol deve ser anulado. Certeza que vai ser, a informação vai ser essa, né, Renata? E a gente viu o semblante do Braulio a hora que ele recebeu a informação de que tinha sido impedido. Você achou que ele ficou constrangido? Eu achei, Renata, de verdade, eu achei. Pô, que saco esse Vai golaço. ser lembrado pelo árbitro que anulou esse golaço de bicicleta. Mas se você olhar o rosto dele, o semblante Pô, dele... esse golaço, vou ter que anular. Vou ter que anular, meu. Ulisses, você que já criticou o Rony como goleador, que não sabia chutar, que categoria, hein? Receba, pai! Receba! Deixa e depois a bicicleta. Não, show de bola. É que você não põe o gol que ele perdeu no último jogo. Esse você não põe. Porque se pôr, é que a produção trabalha a favor. Mas se pôr o gol que ele perdeu sem goleiro no último jogo, você ia falar, meu Deus, ele precisa melhorar o chute. No último jogo ele fez da Libertadores, só pra lembrar. Mas perdeu dentro da pequena área sem No meio goleiro. de semana, foi o último jogo. Ele não esperava esse rebote. Ele não esperava esse rebote. O rebote do goleiro, né? Convocado para a seleção, né? Na sexta-feira. Merece. Em relação a esse lance normal, o Palmeiras foi prejudicado. E quem estava no VAR era a Ilhama, do Everton. Lá na casa dele, na fazenda dele. A câmera estava na fazenda do Everton, lá em Minas, a câmera. Em cima, que fica cuidando dos animais dele, que ele é um querido, né? E a ilhama dele, que ele treinou, Então tá que explicado, estava a no câmera VAR. que deveria mostrar o real ângulo foi levada pra casa do Everton. Pra casa do Everton, em cima, que fica na fazenda, que ele tem um helicóptero que sobrevoa pra ver os animais, o helicóptero particular dele, então fica ali. Aí o doutor Galo, na felicidade, falou, ele me apertou, pronto. Para aí, o Everton vai ter que opinar. Você teria anulado esse gol, Everton Guimarães? Teria validado? Boa tarde. Não, imagina. Deixa eu ver o que ele tem ali, ó. Ó, Cristina. Boa tarde, Renato. Um abraço a todos. Estamos aqui, nosso bolinho, para cantar parabéns Foi pro rápido a Corinthians vela, hein, no mano? mêsversário, primeira vitória. Se não chama, Corinthians e pro Luigi também. Um beijo aí pro Luigi. Parabéns pelo aniversário do Luigi. Beijo para você, grande palmeirense, que eu já estou sabendo que é. Bom, isto posto, eu preciso ser honesto, porque se tem uma coisa que eu não sou, é desonesto intelectualmente. Primeiro, para dar um bolo também para o Ulisses, parabenizar, que ele conseguiu criar um animal, um camelídeo, começando com a letra I. Ilhama, não é ilhama, é lhama. Então, só para explicar. Segundo, se fosse o contrário,
se esse lance aí, que a beleza do gol faz a gente, de fato, isso pesa muito também nas análises. Mas independentemente de qualquer coisa, Renata, eu não vou dizer que todo o corpo de arbitragem está errado, mas se fosse aliás, se esse gol fosse a favor do Atlético, eu tomaria na mesma proporção esse posicionamento aí. Para mim, as imagens, pelo menos essa que estamos mostrando aqui ao lado, essas imagens são inconclusivas e elas não oferecem muita condição de uma análise de que, não, realmente estava impedido. Eu confio no VAR, eu confio na tecnologia, mas essa imagem que foi mostrada aí, ela, para mim, é inconclusiva. E se fosse o contrário, eu estaria aqui dizendo a mesma coisa. Então, eu acho que nós vamos ter que ouvir esse áudio e imagens de outros ângulos para a gente ter certeza desse lance. Pois é, hein? Olha, eu vou falar, Ronaldo, claro que a beleza do gol, além de tudo, mas independentemente de qualquer coisa, porque não é fácil fazer um gol como esse, o domínio que ele teve, a precisão, o Everson, o goleiro do Galo, ficou completamente sem direção ali, só olhando, mas a arbitragem optou por anular o gol. A gente questiona aqui se esse negócio do tempo que tem o cara lá em cima com o teclado para poder juntar as linhas, ele tem o tempo que ele quiser. Dependendo do ele ângulo. Tem o tempo que ele quiser. Porque foi um golaço do Rony. Que porque golaço, a tecnologia é operada por humanos, não tem jeito. A tecnologia ela é um espetáculo, mas agora o dedinho humano, aquele dedinho que vai lá, que arrebenta. Mas que golaço, tinha que dar esse gol pro esse menino Rony. Tá jogando muita bola, merece seleção. Ele, Roger, Cássio merece seleção. Você falou em dedinho é o seguinte, esse gol aí, essa linha aí que eles criaram, eu quero ver depois quando for com o seu time aí, você que tá vendo a gente aí, viu? Quando for com o seu time, quero ver que você vai falar também. Porque aí não foi nada. Eu, como corintiano que sou aí, foi gol do Rony. Olha que bom aí, ó. E aproveita que é só hoje. Eu abro mão do meu palpite certo, 1 a 1, pra validar um gol como esse. Claro, também estou com você. Eu teria acertado no Brasil. Agora, teve reclamação de pênalti pelo lado do Atlético. E a gente vai mostrar o lance envolvendo ali Gustavo Gomes, mas o Marcos Rocha, principalmente, né? Também. E aí eu começo com você, Marcos Rocha. Marcos Rocha? Nossa, Marcos Rocha, olhei pra você e pensei no Marcos Rocha, o envolvido. Não vai rir, não vai fazer escândalo? Pronto, Ulisses, pronto. O quê? Não, eu cometo um equívoco, ele deita no chão, você comete um equívoco, ele fica quietinho. Nossa, mas que equívoco trocar um nome sobrenome. Mas é bom, Você é um pipoqueiro. É sempre Marcos. Assunção. Você gosta de tomadura, né, irmão? Eu gosto. Pra mim, nada, o Marcos Rocha tá com o braço colado no corpo pra vir tranquilo. Nada de pênalti. Bom, o Denilson marcaria essa penalidade. Clarinho. Clarinho. Pra mim, a bola poderia até ter sido gol. Nem sei se o Everton ia conseguir defender. O bração dele faz assim pra trás, ó. Bum, a bola bate. Quando a bola bate, né, Denilson? E você, Everton Guimarães, qual é a sua declaração sobre esse lance, muito reclamado, inclusive, pelo Hulk após a partida? Everton. Sem meu pênalti, eu não consigo. É cego todo aquele que diz que o braço do Marcos Rocha estava colado ao corpo, né? É cego todo aquele que diz. Está claro, e essa imagem da Band aí, mais clara ainda, que o Marcos Rocha vira-se de lado, abre o braço, a bola bate no braço, e se não bate no braço, entraria no gol. Então, para mim, pênalti claro, indiscutível, e não me venha com regrinha, blá, blá, blá e tal, porque nesse caso aí, se a bola não bate no braço, que não está colado ao corpo, entraria no gol. Então, desculpa aí aos desonestos intelectualmente, mas não tem desculpa. É pênalti claro, tão claro quanto a minha indumentária. Everton, claro que opiniões são respeitadas, obviamente, mas eu discordo veementemente. Eu não marcaria essa penalidade. É a minha opinião. E aqui todas as opiniões são bem-vindas. Nenhuma é excluída. E aí, Sgarbi? Pra mim, ontem foi mais um jogo que o VAR só fez lambança. Pra mim, tanto do impedimento absurdo quanto esse pênalti, pra mim, teria que ter sido marcado. Porque apesar do braço estar muito próximo, pra mim impede o gol. Pra mim, no momento que ela pega aqui, o braço vai pra trás e impede o gol, no meu ponto de vista. E aí, Ulisses?
Eu não marcaria pênalti, não. E outra, quem falou que ia ser gol? O Everton tava na Ele bola. tá girando, Não, e o Everton tá na bola, parece que tava sem goleiro, né? Parece que não tinha goleiro no gol, né? Porque a bola, se não pega no braço, o Everton, pra mim, pegaria. A gente vê na imagem o movimento da mão do Everton. A bola vinha na mão do Everton. Não, é um Sabe o que foguete que é? do Hulk, Para gente, de criar. É o quê? Um foguete do Hulk do lado da pequena área. É o quê? Dá licença. É o chute do Hulk. É o quê? O que que é? É o Hulk metendo uma pancada na pequena área. O foguete do Hulk. Então O tá. Ulisses é analisar se é pênalti ou não. Entendeu? Se o goleiro vai defender ou não, Pra é mim, não, porque se é pênalti ou não. Então, meu querido, deixa eu falar só uma coisa isso. pra você. Porque falaram que se não pega na mão do Marcos Rocha, a bola entraria. O Everton acabou de falar. E eu estou aqui justificando que mesmo que não pegue na mão do Marcos Rocha, o Everton estava inteiro no lance pra fazer a defesa. Só isso. Pra mim, Você nada. não sabe se ele ia defender? E você não sabe se a bola ia entrar e nem ele. Então fala com ele também. Então quando ele dá a opinião dele, você corrige ele. Tenta corrigir ele. Entendeu? Francisco Pra mim, Garcia não. vai falar sobre o lance, mas antes só a sua opinião. Você daria o pênalti ou não, Ronaldo? Eu trocaria o Everton pelo Marcos Rocha, porque já é a segunda defesa que ele faz esse ano. Marcos Rocha ou Marcos Assunção? O Marcos Rocha. Ele tá pegando mais que o Everton. E se o treinador lá da seleção ver esse menino, vai levar ele no lugar do Alisson, porque o Alisson chama gol. Bom, não é Ele nesse tá assunto. pegando mais que muito goleiro. Brasil, posso falar? Ronaldo. Não entra nesse assunto, Ó, aqui ó pra você, Ronaldão. Pra você, Alisson. Obrigada. 10 garrafas. Fartura pra nossa galera essa semana garantida, hein? Só até sexta, viu? Depois não tem mais prazo. Qual que é aquele barulho? Agora, Chico Garcia, você vai falar oficialmente sobre o lance. Primeiro que eu sinto falta também de uma imagem mais clara, né? Você sente falta de tudo. Pois é, mas esse jogo não foi meio confuso? O Assunção fala do braço colado ao corpo. Eu acho que o braço direito dele está colado, o esquerdo está um pouco aberto. Eu vou pela orientação que é dada aos árbitros de que quando uma bola está indo em direção ao gol, isso agrava qualquer tipo de infração. Como eu acho, pela imagem, que não me parece conclusiva, que essa bola bate no braço esquerdo dele, para mim é pênalti cartão vermelho. Aí, pronto. Porque a bola tá indo pro gol, o braço dele, o esquerdo tá levemente aberto, bate ali, é pênalti expulsão, que tá indo pro gol. É, gente, Vai, polêmico, polêmico. Agora, vai, teve mudar de polêmica também depois da partida, ânimos exaltados, todo mundo nervoso. E a principal delas diz respeito ao Abel Ferreira, que estava na zona mista, viu uma discussão do Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, com o quarto árbitro, e eu presumo que ele estava reclamando sobre o gol anulado do Rony, e aí ele retira o celular de um produtor da TV Globo, que lá estava filmando esse momento, e aí ele continua bravo, vê que outra pessoa também está filmando, alguém da Rádio Itatiaia, e o Capelanes vai falar um pouquinho mais sobre essa situação. O Abel abriu a coletiva pedindo desculpas, não é? Dizendo que errou, que se ele se excedeu, ele pedia desculpas. Mas, independentemente disso, é uma cena ali que a gente fica sem entender como é que acontece. Capelanes, quero que você resuma melhor esse momento, explique pra gente, porque realmente pegou mal, né? Não foi legal essa situação provocada pelo Abel Ferreira. Boa tarde, Capela. Beijo, Rio. Abraço pra toda a galera aí. Eu vou falar bem a verdade, viu? A gente conseguiu conversar com algumas pessoas que trabalham no Palmeiras e o que foi passado foi o seguinte: não teve nenhum tipo de conversa com o Abel por parte dos dirigentes, da presidente, de outras pessoas que trabalham no staff. O próprio Abel Ferreira, na própria entrevista coletiva, fez questão de abrir, falando que ele se sentia como uma invasão de privacidade, filmando aquele momento que não tinha nada a ver, porém aquele local no estádio do Mineirão, e o Anderson Barros sabe muito bem, era um local que quem tinha o credenciamento do caso, o pessoal da TV Globo, tinha o acesso e eles estavam no direito deles também de poder filmar eventualmente aquela confusão ou o início de um atrito envolvendo dirigentes do Palmeiras com a arbitragem justamente nesse lance que você está citando. Mas realmente não houve nenhum tipo de conversa. O próprio Abel também, logo depois da entrevista coletiva, não foi atrás do repórter para se desculpar, se desculpou logo ali. Todo mundo entendeu que não foi uma postura adequada, não foi uma postura correta, mas também que o Abel Ferreira, internamente, é o que se diz, não cometeu nenhum crime. Foi mais um erro, pisou no tomate, pediu desculpas e vida que segue, Renata. Pois é, aqui a gente até o Denilson está trazendo uma outra situação, que o Abel teria uma camisa para dar-lhe, mas para quem? Eu acho pro quarto árbitro, alguém da arbitragem ali, pelo menos a sensação Não, mas que eu o tenho que ele tá com a envolvimento era do camisa. Anderson Barros, é que não tem a filmagem. Logo Depois, assim, eu não sei se a ordem da imagem que a gente está mostrando é isso aí, mas a chegada do Abel, ó, ele chega
aparentemente tentando entregar alguma coisa pro árbitro e o árbitro recusa. Ele fala que E eles aí tiveram entra uma boa o- relação à beira do campo e tudo mais, e que depois ele foi fazer isso e aí se sentiu Isso. com a sua privacidade invadida. Só que Isso. ali é uma área destinada para os jornalistas também, né? Então, tava todo mundo Ele gravando. foi entregar a camisa, eu não normalmente. entendi. Se ele foi Mas, obrigado a gente, entregar não a tem camisa. muita coerência isso. Porque eu não posso falar Agora ele nada. troca de mão, tá com o negócio na mão direita, não. depois ele troca pra mão Bom, esquerda. primeiro eu pô. não sei o que Mas não ele... é carceral. Primeiro eu Não, mas sei. o lance com pera. o Anderson Parece ser a Barros, camisa que ele não. foi defender, entre aspas, e aí? Aí tem uma discussão que a O que, gente que o não Anderson pegou, Barros né? estava fazendo também, dando outra camisa, é isso? Não, Não, provavelmente o Anderson foi fazer reclamar, questionamentos também, em relação É à o arbitragem. quarto árbitro esse. Sim, sim. É. Tem alguma coisa do Barros falando sobre respeito e educação. No áudio. Eu ouvi um áudio ele falando alguma coisa. Mas pô, então o cara o Abel vai falar foi com irônico? vocês. Não, o cara Porque vai ele disse que o cara- teve uma boa relação O cara com foi o falar cara com você, no pô, jogo. trata com respeito pelo menos, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. E aí começa a gerar Ele essa ficou confusão furioso toda. com o produtor que estava filmando, depois outra pessoa também da Rádio Itatiaia lá estava filmando, continuou o Abel discutindo com essa segunda pessoa, então aí ele toma o celular, é uma coisa... Errou, não. Não, Gente, isso aí não dá. Isso aí não dá. foi legal, isso não é legal. O Abel, então- eu não sei se poucas pessoas, acho que desde o começo do trabalho dele, eu defendo o Abel em muitas coisas, sou admiradora do que ele tem feito, mas eu achei completamente descabido isso. Descabido, acho que sai de um jogo num estresse Tava com a muito... cabeça quente. Sai do jogo muito nervoso e acho que foi prejudicado em relação ao lance do Rony. Eu acho que isso aí é uma somatória de situações, mas eu acho que o mais importante, ele errou, indiscutível, eu gosto muito do Abel, mas ele errou, e o mais importante é reconhecer que errou. Vir a público e falar, olha, me desculpe, eu cometi um erro e tal, aceitar. Não vamos transformar isso num grande problema. E que bom entendeu? que foi rápido, né? Aconteceu, ele já foi na coletiva, Isso. já abriu com esse assunto Eu só também. não gosto do se me excedi. Pede desculpas, Já eu me era, excedi. acabou. Agora, peço desculpa se eu Mas é ofendi alguém. Não, antiético. irmão, você se excedeu, Correto, oxi, mas pede o- desculpa e Mas pronto. é antiético também, depois de uma partida, você dá a camisa pro Mas pro quem quarto falou que ele foi árbitro. dar a camisa? Isso aí não pode Ninguém tá entendendo. certeza, Manda na casa dele, manda pra federação a camisa. Isso aí não pode. Isso aí não dá pra falar isso. O Everton levou um pão de queijo pro juiz no hotel. Não pode. Não dá pra falar esse tipo de coisa. Mas não isso, dá pra isso falar. também é praxe, tá, gente? Muitos clubes Acontece, fazem exatamente. isso. Sim, mas não E a ali arbitragem naquele local normalmente da não imprensa. aceita. Não ali. Ronaldo, mas é uma O questão... cara pô, deixa a camisa, o cara manda um mimo, Mas só manda uma um coisinha, mimo. já tinha acabado o jogo, Exato. né? Não é que, geralmente, eu já vi polêmicas antes dos do Boca jogos, Juniors. que vão lá e levam camisa, flâmula, Sim. presentes. Normal. Isso foi depois, já estava sacramentado o resultado. Normal. E o Rê, é uma questão assim, o Abel errou, fato. O futebol é passional, né? O treinador lá na beira do campo, se o torcedor em casa ficar maluco com o futebol, o treinador ali na beira do campo deve ficar mais ainda. Então, pô, você cedeu, pediu desculpas, tudo bem. Não vai ficar uma tempestade no copo d'água. Mas um cara como ele tem que se controlar. Isso não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, sabe? Se controla, pô. E pede desculpa na coletiva assim, pô, peço desculpas, errei. Ao invés de, pô, se me excedi, se ofendi alguém. Não, pronto, aí matou.